muito sangue. E o Jaime Neves veio disse na televisão que nós vimos perante o Presidente Costa Gomes. Nós não estamos satisfeitos, Sr. Presidente, queremos mais. Queremos mais vingança, queremos mais sangue, queremos mais repressão. Bom, isso eles não conseguiram. Talvez porque muita gente, incluindo dentro dos novos, teve consciência disso. Na tal conversa longa com o Miguel Portas, o Melo Antunes disse, logo na altura, eu me convenci de que a nossa vitória tinha sido uma vitória de Piro. Ficámos nas mãos da direita. O que era necessário então era salvar o que ainda era possível salvar. Se calhar por isso é que o Melo Antunes foi à televisão naquela noite de 26 de novembro dizer o que nós ouvimos. Quero dizer que o PCP é um partido indispensável para a construção. Ele disse para a construção do socialismo em Portugal. O que ele percebeu é que era um partido indispensável para a defesa da democracia em Portugal. Se calhar, se tivessem percebido isto mais cedo, teríamos evitado o calvário por onde passámos e teríamos, se calhar, não teríamos chegado ao perigo de uma guerra civil e ao perigo, digamos, de um regime violentamente fascista que teria, naturalmente, feito muito mais estrago. Depois veio a justiça dos vencedores. E a justiça dos vencedores verificou-se em muitos terrenos, mostrando que tudo estava, em certos setores pelo menos, planeado ao milímetro. O que aconteceu com os jornalistas, com todos os órgãos de comunicação social, que o Ribeiro Cardoso conta tão bem, é elucidativo a este respeito. A certa altura, conta ele que um grupo de jornalistas foi ter com o Ministro da Justiça, que era o Dr. Almeida Santos, e queixando-se que estavam a ser maltratados, porque os tribunais sempre lhes deram razão, desde o princípio. Só 10 anos depois foram reintegrados, alguns deles com a sua carreira desfeita e muitos deles com a vida desfeita, mas que nessa conversa o Almeida Santos lhes disse isto que é muito sintomático. Meus amigos, isto é uma luta política. Por acaso eu estou deste lado e vocês estão desse, mas podia ter sido ao contrário. Quer dizer, a justiça que se fez não foi uma justiça, foi a justiça dos vencedores. Castigam-se os vencidos porque nós ganhamos, castigam-se os vencidos porque são comunistas, porque tiveram culpas no 25 de novembro, embora toda a gente soubesse que não tiveram culpas nenhumas no 25 de novembro. O jornal Costa Neves, no artigo que há pouco referi, que é um artigo muito esclarecedor, relata inclusivamente que a proposta das investigações sobre o 25 de novembro e sobre o terrorismo, teve uma reunião no Norte com ele, que era membro do Conselho de Administração, encarregado de acompanhar os trabalhos da Polícia Judiciária Militar, com os operacionais que estavam na Polícia Judiciária e na Polícia Judiciária a investigar as ações terroristas e que percebeu que as pessoas diretamente envolvidas estavam muito zangadas com o poder político e que as investigações não avançavam porque o poder político criava toda a espécie de obstáculos. Gente ao mais alto nível. E o Jornal Costa Neves interveio para lhes dizer: o que eu posso garantir é que o Conselho da Revolução está disposto a estar ao vosso lado para que seja apurada toda a verdade. Resposta dos investigadores: isso não basta. Upa! É preciso ir mais acima. E logo a seguir o Jornal Costa Neves, como nos filmes, se calhar as sequências têm algum sentido, relata que, passado pouco tempo desta reunião, o jornal Eames o chama a Belém, mostrando que já sabia tudo o que se lá tinha passado, o que significa que alguém estava ali e que o informou, e para lhe mostrar a sua discordância radical com o que lá se tinha dito e discutido. E o Dr. Guimarães Dias, que depois foi nomeado diretor da Polícia Judiciária aqui no Porto, relata, numa conversa que eu vi, não sei onde, e que aqui reproduzo, que o jornal Eames interferiu nas atividades da Polícia Judiciária. Democraticamente, é claro. Depois, até chegou a nomeação do Tenente-Coronel Lencastre Bernardo, homem de mão de Eames, para diretor adjunto militar da Polícia Judiciária, um cargo que eu nem sabia que tinha existido, mas por visto houve. E o Dr. Guimarães Dias relata que, algum tempo depois, o Tenente-Coronel
Lencastre Bernardo, com quem se veio a dar bem, e confessou que tinha sido nomeado para o vigiar a ele, Dr. Guimarães Dias, porque estavam convencidos que ele era comunista e estava a fazer o jogo dos comunistas. Eu já vou longo, mas vou já terminar. Diz o Jornal Costa Neves no artigo que venho citando: os ideólogos, dirigentes, funcionadores, militares e clérigos radicais conseguiram escapar definitivamente às malhas da justiça. Uns porque nunca foram descobertos, outros porque se acobertaram convenientemente sob a asa protetora do poder político-militar, outros ainda porque beneficiaram posteriormente de convenientes amnistias, perdões e indultos. E conclui: a história da rede bombista de extrema-direita acabou de forma desprestigiante para a justiça militar. O capitão Ferreira da Silva foi um dos principais responsáveis da Polícia Judiciária Militar, disse a essa altura, creio que o jornalista Miguel Carvalho. Dizer, os socialistas não queriam que aquilo fosse muito longe, porque também tinham telhados de vidro. E defende que se os mandantes tivessem sido condenados, o regime seria outro e a sociedade portuguesa também. No julgamento dos responsáveis pelo atentado contra a Embaixada de Cuba, de que resultaram mortos, o advogado das vítimas, o Dr. Di Batista, disse em pleno tribunal: o caso da rede bombista foi uma farsa judicial. Tudo foi preparado para uma absolvição total. E em pleno tribunal, durante o julgamento, este advogado foi suficientemente contundente para dizer: se a investigação tivesse podido avançar, teria chegado à Embaixada dos Estados Unidos, aos serviços secretos norte-americanos. Aí, exatamente, teriam chegado à CIA. Miguel Carvalho, que também conhece estes assuntos, comenta que o julgamento foi entregue à Justiça Militar, acabando por se permitir que muita gente escapasse e que o julgamento tivesse sido uma farsa que protegeu quem de facto manobrou nos bastidores e acabou por condenar apenas a plebe. Posteriormente, na tal entrevista a Maria João Babo, que há pouco referi, ele não teve dúvida em afirmar que alguns dos homens que fizeram o 25 de novembro, não diz quais, nem define nenhum perfil, estiveram altamente comprometidos com a rede bombista, mesmo não tendo feito parte dela. Institucionalmente, foi dado um perdão, com objetivos, em alguns casos, muito interesseiros, para proteger biografias e percursos. Que biografias e que percursos? Acho que foi aquele homem do PS que foi diretor dos Serviços Internacionais, das Relações Internacionais do PS, como é que ele chama? Rui Mateus, que escreveu que realmente, comentando o caso do irmão de Pedro, de quem o PS veio ao público dizer: não sabemos de nada, e cá se fazem, cá se pagam, se ele tem que ser condenado. Assim, não mentiram, deixando o irmão de Pedro entregue a si próprio, porque, se a verdade se apurasse, ela comprometeria o atual Primeiro-Ministro e o atual Presidente da República. Mais Soares era mais diante. Não fui eu que escrevi, foi o Rui Mateus, uma pessoa importante, que escreveu aquele livro, disse que o Mais Soares mandou comprar os exemplares todos, desapareceram, e o Rui Mateus eclipsou-se. Deve ter ido para a Lua. Parece que lá é possível a vida. Desculpem o tempo que eu roubei. Muito obrigado. Acho que saímos aqui com mais vontade de ler o livro, nos interrogarmos sobre o tempo com que está e porque é que há uma certa direita tão interessada que reduzir o 25 de Abril ao 25 de Novembro. Acho que os democratas, os verdadeiros democratas, não vão consentir isso. Vamos para uma luta que é ideológica, que é política, é uma batalha de ideias, mas também de factos. A batalha toda da verdade histórica, que é preciso nós resgatarmos de toda esta narrativa que prevaleceu nas últimas décadas e que, enfim, foi uma história mal contada, mas com muito efeito, com terríveis efeitos no que diz respeito à democracia
aos responsáveis, àqueles que tudo deram para, de facto, salvar a democracia. E eu aqui não queria terminar sem uma referência. Aliás, houve aqui uma referência a essa pessoa, que foi ao general Francisco da Costa Gomes, Presidente da República, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e que nos momentos decisivos, designadamente no 25 de novembro, deu um contributo insubstituível exatamente para salvar a democracia e a Constituição que estava a ser escrita. De facto, não teve até hoje a homenagem da pátria e da democracia, porque digo que todos devemos. Muito obrigado a todos e até à próxima. Não me roubaram a página seguinte.